Tema do vídeo de hoje: qual é o prazo para o Detran instaurar o processo de suspensão ou cassação da CNH? O motivo desse vídeo é que recentemente vários Detrans estão expedindo notificações de instauração do processo de suspensão do direito de dirigir com a finalidade de retirar a habilitação dos condutores que cometeram infrações nos anos de 2020, 2019, 2021 e eles estão sendo notificados somente agora aqui no ano de 2023, 2024. Será que isso é legal? Qual é o prazo? Enfim, a gente vai tratar nesse vídeo e você vai entender por que isso está acontecendo e também quais são as decisões administrativas e judiciais desse sentido. Então, vamos iniciar nosso vídeo de hoje. Se inscreva no canal, compartilhe com outras pessoas e vamos tratar sobre esse tema a partir de agora. O que vem acontecendo? Eu tenho recebido vários clientes, várias mensagens, várias dúvidas com casos semelhantes a esse daqui, ó. Peguei um exemplo do estado de São Paulo, que vem acontecendo bastante, inclusive. O cliente recebe uma notificação de instauração ou da cassação ou da suspensão do direito de dirigir. Né? Ele consegue verificar isso pelo login do site do Detran do estado de São Paulo e recebe isso na residência. Também acontece de não receber, mas aí também por um endereço desatualizado ou até mesmo porque o Detran não notificou, mas isso pode ser aproveitado futuramente em favor do cliente. O que acontece? Verificamos aqui, por exemplo, a data da abertura desse processo, dia 20 de agosto de 2024. Só que a infração é de 2020, lá do tempo da pandemia. Esse cliente aqui, ele não recorreu, ele simplesmente pagou a multa lá na época e achou que tinha se livrado, que não iria acontecer mais nada com a habilitação dele. A habilitação estava suspensa durante esse período, cometeu uma infração de dirigir, né, o veículo com a habilitação suspensa, cometeu a infração do excesso de velocidade de 20% acima do limite do permitido da via e gerou 4 pontos. E aí, como a habilitação estava suspensa durante esse período, ele sofreu a cassação, né, a instauração desse processo de cassação, bem como outros clientes que cometeram multas de bafômetro, multas de direção perigosa, multas relacionadas ali com a previsão de suspensão do direito de dirigir, eles estão recebendo a notificação de instauração da suspensão. E aí, Eduardo, essas notificações dessas multas antigas aí, de 2020, por exemplo, que está sendo enviada em 2024, é legal? Para a gente entender se o prazo é legal ou não, a gente tem que entender o processo administrativo, como ele funciona, quais são as etapas. Quando a pessoa comete uma infração, ela pode se defender e pode recorrer, ou pode pagar a multa. Durante o período desse recurso, se a pessoa recorrer, a penalidade ela fica suspensa, ela não é aplicada de imediato. Então, o que acontece? O pessoal paga a multa lá na época, no processo de multa, o Detran não entra com essa instauração de suspensão ou cassação de forma imediata e o cliente acha que o Detran esqueceu, não vai vir atrás de mim. Isso já caducou, isso já prescreveu, isso já decaiu. Só que não é bem assim. Antigamente que eu digo até 2021, como é que era o procedimento? O Detran ele tinha 5 anos para instaurar esse processo de suspensão. Então, você foi multado, aí tem a notificação de autuação, né, que tem que ser expedida em 30 dias. Dessa notificação de autuação, você pode apresentar uma defesa prévia no processo da multa ou indicar o condutor, apontar quem conduziu o veículo para transferir a pontuação. Se você apresentar essa defesa e ela fosse indeferida, era expedida a notificação de penalidade, que era a multa propriamente dita com boleto de pagamento. E se você só fizesse a indicação de condutor, também vinha a notificação de penalidade. Da notificação de penalidade, você poderia pagar a multa e aqui já se encerrava o processo. Boa parte das pessoas fizeram isso. Outras continuaram recorrendo, apresentaram recurso para a JAR em primeira instância e apresentaram recurso ao CETRAN em segunda instância. O recurso ao CETRAN, que é a última defesa no processo de multa, encerra o processo de multa. E aí o processo ficava paralisado aqui durante esse período e o Detran tinha 5 anos para instaurar esse processo de suspensão do direito de dirigir ou de cassação do direito de dirigir. E aí, a fase que a gente está aqui agora é justamente a notificação de instauração do processo de suspensão do direito de dirigir ou de cassação, que é aquela notificação que eu mostrei no início do vídeo. E também você vai ter as 3 manifestações. Você vai apresentar uma defesa prévia,
Se for indeferida, tem a notificação da penalidade, aí você pode apresentar um recurso à JARE e o recurso ao CETRAN. Durante todo esse procedimento aqui, ó, a tua habilitação não é suspensa de imediato e nem cassada de imediato. Você pode estar recorrendo. Só que, em 2021, que foi o prazo que eu falei, a norma que era de 5 anos para instaurar e notificar o cliente, inclusive da notificação de penalidade, era de 5 anos, mas não é mais. Desde 2021, o prazo para a expedição da notificação de penalidade aqui, ó, no processo de suspensão ou do processo de cassação, é de 180 dias contados do término do processo da multa. Então, por exemplo, o cliente pagou a notificação de penalidade aqui em 2021. E aí esse processo foi instaurado somente em 2024, o processo de suspensão ou cassação. Já se passou desse prazo de 180 dias na nova lei. Se fosse na antiga, como o Detran está aplicando na antiga, aí ok, estaria dentro do prazo. Só que, como esse processo de suspensão e cassação foi feito na lei nova, apesar de ele ter começado na lei antiga, quando era 5 anos, já se aplica a lei nova para expedir a notificação de penalidade em 180 dias ou 360 dias se você apresentar a defesa prévia. Porque se você apresentar a defesa prévia, vira 360. Se você não apresentar, 180. Então, boa parte desses processos que estão chegando hoje são ilegais e já estão fora do prazo. Porque antigamente eram 5 anos, não é mais, desde 2021. 2021 virou 180 dias e 360 dias contados do termo do processo da multa. Se a pessoa recorreu aqui para a JARE e recorreu para o CETRAN, e morreu no CETRAN, morreu na JARE, também é do trânsito julgado do processo da multa. Conta-se a partir do dia que se encerrou o processo da multa na JARE e no CETRAN, 180 dias para instaurar o processo e notificar também da penalidade caso não tenha sido apresentada a defesa prévia no processo de suspensão. Então, em resumo, se você está recebendo notificação de instauração do processo de suspensão, cassação, somente em 2024 ou 2023, dessas multas cometidas só no período da pandemia, 2019, 2020, 2021, 2022 também, é bem provável que essas multas aí, o órgão de trânsito já tenha perdido o direito de punir no processo de suspensão ou cassação pelo excesso de prazo na lei nova. E aí, quais são os caminhos? Você tem dois caminhos, o processo administrativo e o processo judicial. No processo administrativo, tu tem 3 manifestações administrativas, que é a defesa prévia, o recurso à JARE e o recurso ao CETRAN. E judicialmente, você tem a ação judicial e os recursos judiciais. Aqui vai depender de estado, porque tem estado, como o tema é novo, o tema é divergente também, tem estado que no administrativo você está conseguindo ganhar. Tem estado que você está conseguindo ganhar somente no judicial. E tem estado que você está precisando dos dois. Por quê? O Detran está defendendo que tem que aplicar os 5 anos. Só que a sua defesa é baseada na nova lei. A sua defesa é do sentido dos 180, 360 dias para aplicar a penalidade que já houve excesso de prazo. E aí você encontra o entendimento dos dois lados, né? E aí vai da experiência do profissional ou da sua experiência conhecer como a sua região está decidindo no administrativo e no judicial. Olha esse exemplo aqui, ó. Isso aqui é de Minas Gerais. É uma decisão administrativa lá de 2023, que esse tema já era enfrentado lá nesse sentido, ó. E vê aqui ó, a conclusão, ó. Tendo em vista que o processo de multa foi encerrado em 2019 e este deu causa à abertura do processo de suspensão do direito de dirigir instaurado somente em 2023. De fato, salvo o melhor juízo, se deu a decadência conforme alegado pelo condutor. Então, aqui o próprio Detran do Estado de Minas Gerais, na esfera administrativa, por meio da defesa prévia, reconheceu que o processo estava errado e gerou o arquivamento aí do processo de suspensão do direito de dirigir. Olha um judicial, esse aqui é do Estado de São Paulo. Ó, verifica aqui que considerando que o processo administrativo de multa foi encerrado em março de 2020, a lei nova passou a vigorar em outubro de 2021, foi instaurado o processo de cassação em março de 2020, a parte autora não apresentou a defesa, só que a expedição da notificação de penalidade no processo de cassação ocorreu somente em maio de 2023, ou seja, posterior à nova lei, 2021. Portanto, ficou caracterizada a decadência. O Estado perdeu o direito de punir.
Diante disso, foi julgado procedente a ação judicial da parte autora para declarar a decadência do direito de punir. Nesse caso, o Detran do Estado de São Paulo tinha aberto um processo de cassação, só que esse processo de cassação foi anulado na Justiça por não respeitar os prazos conforme decisão judicial. Então, você verifica que tem as possibilidades de solução do problema. E aí me chega sempre uma pergunta: Eduardo, é causa-ganha? Gente, causa-ganha não existe em nenhum processo. Você também vai encontrar decisões desfavoráveis de juiz falando dos 5 anos, que se aplicam os 5 anos, de juiz contando o marco errado ali no nosso entender, porque veja que a gente falou do trânsito julgado do processo da multa e a gente demonstrou aqui, o encerramento do processo da multa é o marco inicial. Mas você encontra decisões colocando outros marcos de contagem também. Então, o tema é novo, o tema é divergente, mas a maioria das decisões judiciais já estão sendo favoráveis. Eu já tenho um vídeo publicado isso há algum tempo aqui no canal e também lá no Instagram. Então, existe a possibilidade de você conseguir o cancelamento. Você tem que recorrer de forma técnica. O que a gente mais vê é a gente recorrendo de forma errada, contando historinha, preciso da habilitação para trabalho, me arrependi de ter feito, não foi eu que fiz, ou a gente mentiu, etc. Só que você tem que comprovar a questão e debater de forma técnica, não de forma sentimental. Você tem que trazer as resoluções do CONTRAN, as portarias da SENATRAN, os princípios de direito, os pareceres administrativos, precedentes administrativos, jurisprudências, que são decisões judiciais em casos parecidos que devem ser aplicadas ao seu caso, o Código Trânsito Brasileiro, e aqui, ó, um detalhe, o pessoal só se baseia só aqui, só no Código Trânsito Brasileiro, mas você tem que construir muitas vezes um raciocínio mais complexo, principalmente em casos dessa natureza que a tua habilitação está em risco, que às vezes está em risco teu emprego, tua liberdade, a tua questão financeira, entre outros fatores. Então, tem uma série de normativas aqui para serem cumpridas, inclusive a Constituição Federal, e aí os erros mais cometidos que eu vejo aqui, que eu sempre bato em cima, é o cliente utilizando modelo de internet, modelo desatualizado, com legislação que não é cabível mais, com interpretação errada, com argumentação genérica, é cliente perdendo prazo, fazer alegações sem provas também, argumentos não jurídicos, como eu disse, precisa de habilitação para trabalhar. Todo mundo precisa de habilitação para trabalhar, então quer dizer que não vai punir ninguém, então? Não faz sentido você colocar isso na defesa, é uma das coisas que eu mais vejo. É gente justificando a infração. Tomei um copinho de cerveja só, mas eu tô sóbrio. Show de bola, você confessou que você cometeu a infração, parabéns. Não pedir a cópia do processo, justamente para você fazer o comparativo dos cálculos dos documentos, do marco inicial, do marco final, precisa ser analisado e também, por isso que o modelo não funciona. Não juntar os documentos de comprovações obrigatórios, recurso para ganhar tempo, vou só ganhar um tempo aqui. Às vezes tu tem uma novidade muito clara, só que tu não sabe fazer, tu fica nesse negócio de empurrar com efeito suspensivo, e aí no final tu se lasca do mesmo jeito, sendo que poderia ter anulado se tu tivesse uma análise mais técnica. Ouvi pessoas inexperientes, né? Então, por exemplo, sou advogado da área de trânsito, atuo no direito do consumidor também. Mas se você perguntar alguma coisa trabalhista para mim, eu não sei fazer. Aí o que acontece? Tem gente que vai com colegas de outra área lá, que o cara é bom em família, por exemplo, mas não é bom no trânsito. E aí você escuta uma opinião inexperiente, acredita e se lasca também. Sendo que você teria uma possibilidade ali se você tivesse analisado com um especialista. E subestimar a complexidade da causa. Eu posso resolver isso no administrativo. Eu te mostrei ainda há pouco que algumas situações, sim, dependendo do estado, dependendo do entendimento, e outras no judicial. E outras você precisa das duas esferas. Então não subestime uma causa dessa. Apesar da gente construir esse raciocínio de ter fundamento jurídico, como eu disse, o tema é divergente. No direito a gente sempre tem dois lados e você tem que saber colocar isso de forma técnica para potencializar a chance de convencimento do seu julgador. E esse é o vídeo de hoje, pessoal. Agradeço pela confiança e saiba que se você recebeu uma notificação de suspensão ou de cassação em 2024 de infrações cometidas lá na época da pandemia, procure um advogado especializado para verificar os cálculos, a probabilidade e as chances de solução do seu problema, principalmente se você depende da habilitação para o seu sustento, para o seu trabalho, para levar alguém a determinado local e para evitar gastos, ganhar seu tempo, enfim. A CNH hoje ela é fundamental para diversas pessoas. Então, se você gostou do vídeo, inscreva-se, deixa sua curtida. Você também pode ser membro do canal. Se você acha que o conteúdo foi relevante, caso queira apoiar o canal com alguma doação, também você tem essa possibilidade. Isso acaba incentivando a gente a produzir mais conteúdo, continuar estudando, trazendo atualizações para vocês.
e nos vemos em breve nos próximos vídeos.